Sabe, existe um tipo de dor que exige uma explicação. E foi exatamente isso que Jó fez. Depois de passar por um sofrimento assim, inimaginável, perder tudo, ele foi lá e exigiu uma resposta do Criador. Só que a resposta que ele recebeu, vinda do meio de um redemoinho, bom, não foi nada do que ele ou qualquer um de nós poderia esperar. A situação de Jó era desesperadora. Ele perdeu absolutamente tudo. E os amigos dele, com as melhores intenções, claro, vieram com teorias, com explicações, mas nada daquilo fazia sentido. Então, cansado daquela conversa fiada, Jó resolve ir direto na fonte. Chega de filosofia. Ele quer uma conversa cara a cara com Deus para entender o porquê de tanto sofrimento. E aqui que a história dá uma virada fascinante, que é o que a gente vai ver agora. A resposta de Deus não vem como uma explicação lógica, sabe? Não é um tratado filosófico. Na verdade, é um convite. Um convite para uma jornada, para ver o mundo de um jeito completamente novo. Vamos entender como isso acontece. Então, finalmente, a resposta vem. Mas olha só, não vem de um lugar de paz, não. Deus fala do meio de um redemoinho, da tempestade, do caos. E a primeira coisa que ele faz é virar o jogo completamente. Vamos parar para pensar na força disso. Em vez de dar um consolo ou uma explicação, Deus desafia Jó. É um chamado para um tipo diferente de conversa, para sair daquela posição de vítima e encarar uma realidade, nossa, imensamente maior. Então, em vez de focar na dor específica de Jó, Deus muda completamente o foco. Ele leva Jó para um tour pela criação. E não é para fugir da pergunta, não. É para responder de um jeito totalmente inesperado, usando as próprias perguntas como um guia. Essa é a pergunta que vira a chave. É a que coloca a gente cara a cara com os nossos próprios limites. É como se Deus dissesse: olha, não dá para julgar o universo inteiro a partir dessa sua perspectiva tão pequena. A partir daí, as perguntas se transformam mesmo num tour guiado, começando pelo universo inanimado. Mas o jeito que Deus descreve a criação é surpreendente. E o mais interessante aqui é o tom. Deus não descreve a criação como se fosse um projeto de engenharia, sabe? Silencioso, solitário. Pelo contrário, foi uma baita celebração. E isso muda tudo. A criação é apresentada como uma festa, um momento de pura alegria cósmica. Agora, imagina o Jó mergulhado naquele luto profundo ouvindo isso. É um contraste muito poderoso. É como um lembrete de que existe uma música de fundo no universo, mesmo quando a nossa dor pessoal nos deixa surdos para ela. Logo em seguida, Deus pega um dos símbolos mais antigos de caos e ameaça, o mar, e o redefine de um jeito que, nossa, ninguém poderia esperar. Essa é a que a gente chama de metáfora obstétrica. Pensa bem, no mundo antigo, o mar era visto como um monstro, uma força caótica. Mas aqui, Deus descreve o mar como um bebê recém-nascido, que ele mesmo cuida e enfaixa com as nuvens. Isso mostra um poder que não é só força bruta, mas também um cuidado, terno, paternal. Mas o tom nem sempre é esse, de ternura. Para quebrar as defesas intelectuais de Jó, Deus usa uma ironia afiada, um sarcasmo que, na verdade, tem um propósito pedagógico. A questão aqui não é ser cruel, de forma alguma. Essa ironia serve para quebrar aquela ilusão de que a nossa vida, que é tão curta, é o suficiente para julgar o Criador do universo. É um confronto direto com a pretensão de Jó de que ele poderia entender tudo. Depois do cosmos, o tour nos leva para outro lugar, o mundo animal. E o foco é em criaturas que vivem completamente fora do nosso controle ou da nossa utilidade. A avestruz é um exemplo perfeito do que a gente pode chamar de criação estranha de Deus. O texto diz com todas as letras que Deus a privou de sabedoria. Ela parece meio boba para os nossos padrões, né? Mas mesmo assim ela sobrevive, ela prospera e ela é cuidada. E isso nos leva a uma verdade que pode ser meio desconfortável para o nosso ego. Deus sustenta um mundo que, bom, não é centrado em nós. Ele se alegra com criaturas que não servem pra gente pra nada, que são indomáveis e que operam por uma lógica que é só delas. E o discurso continua. Fala do jumento selvagem que despreza a cidade, do boi selvagem que é forte demais para o nosso arado, da águia que vive lá nas alturas por puro instinto. Cada um desses animais é uma lição viva. Uma lição sobre liberdade, sobre poder e sobre uma ordem que não depende nem um pouco de nós. Tá, então o que a gente tira de tudo isso, desse tour pelo cosmos, pelo mundo selvagem? A resposta final, na verdade, está na própria jornada.
Deus não estava fugindo da pergunta de Jó, de jeito nenhum. Ele estava respondendo do único jeito que poderia realmente ajudar, mostrando uma perspectiva completamente nova, em vez de dar uma explicaçãozinha simples. O discurso de Deus é, na prática, um guia em 3 passos. Ele nos tira daquela busca por respostas lógicas e nos leva para uma atitude de humildade, de admiração, diante da imensidão do mundo. Então, a grande virada é essa. A mudança não está em encontrar o porquê, mas sim em encontrar o quem. A busca por uma causa é trocada por um encontro reverente com o Criador, que governa uma realidade muito, mas muito mais complexa e maravilhosa do que a gente imagina. No fim das contas, a sabedoria que Jó encontra não é uma resposta que cabe na nossa cabeça. É uma paz que vem de aceitar os próprios limites. A humildade deixa de ser uma fraqueza e se torna uma lente, uma forma de ver o mundo com mais clareza. Especialmente quando as explicações simplesmente não existem. E essa é a pergunta que fica no ar. No meio do que a gente não consegue explicar, talvez a verdadeira âncora não seja ter todas as respostas, mas sim confiar naquele que faz as estrelas da manhã cantarem juntas. Valeu por acompanhar essa nossa análise